Olá, tudo bem? Hoje o nosso assunto é teologia. Eu deixei há alguns dias um texto falando sobre a literalidade do texto de Gênesis e abri uma caixinha para perguntas. E várias pessoas colocaram suas opiniões, falaram a respeito de Gênesis, mas alguns falaram de outros textos, dizendo que a Bíblia contém não apenas erros, mas contradições. Pois bem, uma dessas eu quero responder aqui. Me disseram o seguinte: há um erro na Bíblia no texto de Mateus, capítulo 27, versículo 9. Esse texto está falando da compra pelos fariseus do campo do oleiro com o dinheiro que Judas havia devolvido. O dinheiro que Judas recebeu para trair Jesus, ele devolve, ele joga para os fariseus e os fariseus compram então aquele campo. E Mateus, narrando isso, no versículo 9, Mateus diz o seguinte: então usaram aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, como disse o profeta Jeremias. E essa pessoa disse o seguinte: está errado, porque quem disse isso não foi Jeremias, mas Zacarias. E, embora isso aparentemente não mude a mensagem, mas tem um problema aí. Por quê? Porque se há um erro, algumas pessoas podem dizer, então a Bíblia não foi divinamente inspirada, porque como que Deus errou o texto? Não é verdade? Bom, primeiro eu quero te dizer que essa contradição, ela já foi por várias vezes enfrentada pela teologia. Uma das referências mais antigas que nós temos é a proposta feita por Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho. Agostinho entendeu que não havia um erro, mas que Mateus, quando foi citar de cabeça o texto, trocou o profeta Zacarias pelo profeta Jeremias. Particularmente, eu tenho dificuldade de entender que Agostinho esteja correto. E te digo por quê. Mateus era judeu, né? Um bom conhecedor do texto do Antigo Testamento. Além disso, se nós entendemos que a Bíblia foi divinamente inspirada, o Espírito Santo teria o cuidado de não permitir que Mateus errasse. Concorda? Então, como que nós podemos explicar esse aparente erro? Há um texto em Zacarias capítulo 11, versículos 12 e 13, falando a respeito da compra do terreno ali por essas peças de prata. Acontece que quando Mateus cita o texto, basta a gente ler o próximo versículo, Mateus usa a palavra campo do oleiro. E esta expressão não se encontra em Zacarias, somente em Jeremias, no capítulo 32 do livro do profeta Jeremias. Então, Mateus não só prefere ligar aquele fato ao texto de Jeremias, porque o texto de Jeremias contém uma palavra essencial, que era a localização do lugar onde estava sendo adquirido aquele terreno, né, que era o campo, como também leva em consideração o fato de que Jeremias profetizou antes de Zacarias, e Jeremias é um dos profetas maiores, ao passo que Zacarias é um dos 12, um dos profetas menores. Então Mateus escolheu falar de Jeremias porque o texto de Jeremias era mais específico, porque Jeremias é um profeta anterior e porque Jeremias é um dos profetas maiores. Então não há nenhuma contradição, não há nenhum erro no texto. Você pode crer que a Bíblia é divinamente inspirada e não há no texto bíblico erros, contradições e nem paradoxos, ou pelo menos paradoxos lógicos. Amém? Ela contém toda a palavra de Deus para a nossa vida nesta terra e para a nossa vida futura. Nós iremos aqui 2 vezes por semana responder a essas dúvidas. Deixe aí a sua pergunta, envie por direct e nós vamos selecionar essas dúvidas e vamos responder na medida do possível, permitindo Deus. Deus te abençoe.